Pronto, dá o gol aqui. Pode rodar. Deu o mesmo erro que o Tá, beleza. É o que a gente vai fazer agora, que é configurar a conexão. Pode deixar. Volta a tela para mim aqui que a gente já vai configurar isso aí. Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aí a nossa aula. Hoje a intenção é a gente criar objetos de negócio, classes aí, para estar mapeando as tabelas e posteriormente a gente está fazendo as lógicas, as regras de negócio e as páginas de dados, tá? Então todo mundo que está aí provavelmente já baixou o projeto, está com ele aberto, né? A gente resolveu uns probleminhas aí. E eu quero que vocês, antes da gente começar na configuração, vocês façam o seguinte, para quem não fez ainda, como todo mundo está ligado agora no SCM, vocês vão vir aqui na aba do SCM e vão clicar aqui nessa opção de Trivial, tá? Deve aparecer aí para vocês atualizarem o BO Países e os arquivos da análise, tá? E aí vocês dão um OK e ele vai atualizar o projeto de vocês com esses dados que eu coloquei agora há pouco, tá? Façam isso agora, Retrivial e dê um OK. Quais são as tabelas, Eduardo? Essas tabelas que estão aqui na tela tem que aparecer para vocês, após a atualização. Produtos, região, A minha já está. Produtos, região. A minha já fez. Show de Aquela bola. hora tá. O restante do pessoal aí, atualizem o SCM. Chat. Todo mundo conseguiu atualizar ou alguém não conseguiu atualizar? Pelo jeito, todo mundo conseguiu atualizar, né? Eu sim. Tá. Então, eu vou dar sequência. Então, está todo mundo com a análise aí, a análise atualizada com essas tabelas novas, além das antigas que já tinham no projeto. Tá? Então, vamos passar para o passo de configuração do banco, certo? Na pasta do projeto de vocês, existe uma pasta chamada X, e dentro dessa pasta existe um arquivo chamado rpwd versão 1.ini. Tá? Vocês vão abrir esse arquivo, ele deve estar criptografado como esse aqui, ó. Mas aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ajustar esse arquivo para que ele fique dessa forma. Deixa eu aumentar a fonte aqui, porque a minha tela está bem grande, né? Pode ser que vocês não consigam ver corretamente. Mas, beleza. Vocês vão ajustar essa seção aqui, ó, Database, para esse formato aqui, tá? O HAccess HF Client Server, o DB Server para o endereço do nosso servidor lá na nuvem, o DB Server 1, port number 4904 e banco, nome de usuário e senha, tudo igual, WX nível 1. Todo mundo. 2 minutinhos. Ok. Vamos digitar para aprender a digitar. Vou deixar aqui na tela o arquivo e o caminho do arquivo e o conteúdo. DB Server. Server. Grupo. Code.
Número da porta, 49. X. Ele é sensitivo essa digitação? Vai. Eu creio que não, mas por garantia coloca tudo do jeito que está aqui. O IDEV ele não faz diferenciação, não. A não ser ali na senha, eu acho, mas eu acho. Server. Eduardo, então o banco de dados vai sair do seu servidor. Para facilitar a questão de estudos, o pessoal sugeriu ontem que a gente botasse uma base comum no servidor, que aí ficaria mais fácil a gente compartilhar os dados. Mas cada um pode conectar na sua base local, se quiser, não tem problema. Só que facilita estar todo mundo no mesmo banco, porque vai ter configuração, vai ter criação aí de domínio, coisas que são bem padrões. E aí, com todo mundo na base só fica mais fácil. Ok, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu configurar aí? Sim. Show de bola. Então, com essa configuração, se vocês rodarem agora o projeto, na máquina de vocês, é para ele abrir e estar conectado ao nosso servidor lá na nuvem. O projeto de vocês ele vai abrir assim, ó, primeira vez, sem menu nenhum, tá? Deu erro, Eduardo. Deu erro. Deu erro como se não tivesse encontrado o banco de dados. Então, confirma os dados lá no INI. O meu deu certo. Um dado no INI lá, que não tá legal. Bem, tá filmado, não precisa. Nossa, como eu sou inteligente. Oi. Copia aí essas linhas aí e coloca no chat, que aí o cara copia e cola. Ok. Valeu. Tá no chat. Então, o pessoal copia e cola aí, só uma dica. É o seguinte, vocês podem ter vários INIs configurados aí, um para cada banco. Como eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o INI remoto, né, que é o atual que eu estou usando lá na nuvem. Mas eu já tenho um configurado aqui local, um para o PostgreSQL, um para o SQL, e outros bancos podem ter aqui também. E aí, se você precisar trocar, é só copiar e colar, renomear, rapidinho você faz a alternância entre os bancos, tá? E esse arquivo INI é chamado lá no project, né? Lá no comecinho. Isso, lá no início, na inicialização do projeto, ele vai buscar esse arquivo, vai capturar os dados e vai ler. Beleza. Beleza, Eduardo, era BIOS mesmo. Então, para mudar de banco de dados, eu sou obrigado a falar PostgreSQL, né? Eu tenho que tirar esse PostgreSQL, esse nome PostgreSQL, ou eu tenho que deixar... Ele sempre tem que estar nesse formato aqui, ó, que está marcado, tá? Tá, okay. Aqui é um que eu configurei para o PostgreSQL e fiz um backup aqui, para quando eu precisar usar, eu só renomeio o arquivo. Tá bom. Vocês pro Hyperfile, cliente-servidor também, né? Esse que eu estou usando é Hyperfile, né? Esse aqui é o meu local. O meu Hyperfile local. É Hyperfile? Tá usando? Essa conexão que vocês estão acessando é Hyperfile. Tá certo. Beleza. Beleza? Então, Bom. vocês conseguiram abrir o projeto, ele está rodando, só que está vazio aqui. Por que está vazio? Porque os menus, eles são criados dinamicamente. Como a base que eu criei está vazia, então não tem nada aí. Tá, e aí como é que eu faço para inicializar? Pelo menos aqui, nesse primeiro momento, vocês vão localizar aqui, aqui no Internal Components, no Webcore, Pages, Outros, essa página aqui, Export, Import Table, tá? E vocês executam... Outros, Internal Companies, Pages... E aí vocês executam ele pelo
pelo F9, que é para executar só essa página, não o projeto todo. Tá? Então, ó, executando essa página aqui, somente ela. Ela vai abrir aqui para a minha página e eu vou pedir para fazer uma importação aqui. Tá? Eu vou importar para a tabela AC Direitos, que é a tabela que monta esse menu aqui. Eu vou pegar o arquivo que está na pasta do projeto. Vocês não precisam fazer isso aí, pessoal, porque como está na mesma base, quando eu importar aqui para vocês já vai aparecer, tá? Então, vou importar aqui, ó, meu XML, que tem o conteúdo dessa tabela. Inserir os registros, 43, U, A, V, K, G, U. Beleza. Vou pedir para ele dar um import. Estou processando. Eduardo, eu perdi um passo aqui, não. Eu alterei lá o arquivo INI lá, mas não, quando eu vou executar eu tenho que fechar e abrir de novo? Não, o projeto não, só executar. Ué. Daí eu executo só a página aqui, né? Para esse caso aqui, você localiza a página Export Import e executa só ela aqui nesse botão ou via F9. Ah, só eu estava executando do lado direito. É que ela pede um argumento sArgs. Pode confirmar com ele vazio, tá? Você vai pedir um argumento aqui, mas você pode confirmar, dá ok. Tá, exatamente, Denis. Você tem que executar só essa página, tá? Que é para ele abrir já direto. Essa página, qual que é o nome dela? Ela é Export Import Table. Ela fica aqui no Internal Components, Webcore Pages Outros. Beleza. Daí eu seleciono uma ação, importar, Tem que né? importar, exatamente. Aqui a tabela, essa tabela de menu especificamente é essa aqui, TB-AC Direitos, que é TB Acessos Direitos. E o arquivo, se você selecionar, onde é que está esses arquivos XML? Ele está na pasta do projeto, na pasta da análise, tá? Na pasta da análise tem uma pasta chamada Data e outra pasta Scripts. Então, dentro dessa pasta Scripts eu tenho os XMLs de tabelas comuns, né? Com os dados, estados, países. E aí você seleciona a TB-AC Direitos, abrir. Eita. Seleciona o tipo de importação, tá? Porque você pode só inserir registro, você pode atualizar e inserir, e você pode apagar o conteúdo todo e inserir tudo de novo, tá? Então, muito cuidado para utilizar essas opções aqui, tá? Você pode fazer uma cagada aí nas tabelas. Qual pasta que é dentro do projeto? Esse aqui, o arquivo se fala... A pasta, trabalho, projeto, RP, data, script, né? É a parte da análise, né? O ponto ANA, data, scripts. Tá? E aí você seleciona o tipo de importação, digita o caption aqui e manda importar. Como eu já tinha feito e executei o projeto de novo, ó, eu já tenho aqui alguns menus, tá? Inclusive com os menus aqui que não devia estar aqui. Depois eu tiro. Se vocês executarem o projeto na máquina de vocês aí, mesmo sem importar, vocês já vão ver também esse menu aqui. Abrir. Engraçado, não carregou os submenus aqui. Por quê? Deixa eu ver uma coisa. Pode importar? Não precisa ser importar. Pode deixar. Se você rodar o projeto agora, você já vai ver os menus. Porque você está na mesma base que eu estou, entendeu? Tá. Mas esse seria o procedimento inicial. Tem um errinho aqui no menu, mas depois eu vejo, senão vai atrapalhar a gente aqui. Só dando sequência aqui, eu vou importar aqui rapidinho tabela de países, também da mesma forma. Tem um XML de países aqui, só tem o Brasil cadastrado.
JU4 R3MA4. Epa, acho que alguém já andou importando aí? Está dizendo que está duplicado. Tudo bem. Ok. Acho que alguém já tinha importado ele antes. Vou importar então estados. Estados. Eduardo, Eduardo, Oi. o meu insiste em conectar local aí. Está conectando local? Eu agora executei só aquela página, mas ele continua. Estou aqui, é lá no EASY, né? IRP Web, tracinho V1.ini, né? Isso. Você chegou a alterar o nome do projeto? Não. Não alterei nada. Tem aquela hora aquele negócio da página lá. Tá. Deixa eu importar aqui que eu conecto com a máquina. Vou importar também aqui o cadastro de dados, que eu também já tenho aqui XML. Tem 5 cidades aí já cadastradas. SHP8JP. Ok. Opa. Seriam os registros. Arquivo. Cidades. Cidades vai demorar um pouquinho, porque é bastante registro. Bota a tua tela aí, Denis, para mim ver. Bom, agora até carregou um negócio aqui, mas ficou louco. Nossa, mas demorou. Agora até carregou. Aqui em cima fica local, tá certo? Não, né? Deixa eu ver. Não, local host porque o servidor está na tua máquina. Tá? Ou só o banco que está lá na nuvem. Mas tá ok. O menu já apareceu ali, tudinho. Porque ele ficava acessando o local. Eu falei, mas eu tô parado alguma coisa? Não, executa local, mas os dados ele vai buscar lá. Lá na nuvem. Tá bom, então desculpe. Ok, outra tela. Então, beleza. Enquanto ele está importando esses dados aí, vai demorar porque o banco está na nuvem e o arquivo é grandinho. Eu só conferir aqui se ele realmente fez a importação do cadastro de estados. Pela importação, estados. Vamos ver se está aqui os estados. Está aqui, já tudo importado, tá? De acordo com o XML lá. Então, beleza. Esse seria o processo inicial de configuração. Vocês podem importar outras tabelas, inclusive. Por exemplo, tabela na prática, né? Você vai ter tabela de configurações que você pode importar, tabela de domínios, que já vai com cadastros padrões também, ou qualquer outra tabela que você já queira mandar populada já. É só guardar os XMLs ali, na hora de fazer uma base nova com o cliente, você importa tudo. Tranquilo? Então, todo mundo está com o projeto rodando aí, né? Já está acessando bacana. Vamos ao que interessa para a aula de hoje. Nosso propósito, como eu falei no início, é criar as classes aí para fazer mapeamento das tabelas, né? Eu vou criar uma classe inicialmente, vocês vão prestar bastante atenção. Depois eu vou pedir para que cada um crie aí uma classe. Depois essa classe vocês vão mandar para o SCM para a gente juntar tudo aqui, todo o projeto, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu posso usar para você. Vou pegar uma qualquer aqui, depois eu deleto. Vou pegar aqui pessoas, tá? Então, qual é o primeiro passo? Lá na minha pasta de classes do projeto, eu vou criar uma nova classe, BioClass. Aqui, eu particularmente gosto de chamar de BO, que é Business Object, tá? BO Pessoas. Tá? Vou botar um BO Pessoas 2 aqui para não dar conflito com o que vocês vão criar depois aí, tá? Então, está aqui a minha classe BO Pessoas. Tá? E agora eu vou fazer algumas configurações para ela. A primeira configuração é eu criar uma estrutura, que é chamada de STROW, que é do tipo estrutura. Tá? Então, fica melhor para vocês verem, né?
já que a tela é grande. Então é o seguinte, essa estrutura ST-Row, ela é responsável por guardar a mesma estrutura da minha tabela. Tá? É como se fosse, digamos assim, alguém até chegou a falar isso, uma planilha de Excel com colunas. Seria mais ou menos como essa estrutura. Na verdade, na prática, ela é uma variável que vai estar em memória, que possui vários campos, como se fosse uma linha da tabela. Para preencher essa estrutura aqui, eu vou lá na própria análise, eu pego os campos aqui disponíveis, tá, na minha análise, eu clico, seguro e arrasto para cá. E aí o próprio Dev ele já me cria aqui os campos. Tá? Por padrão, eu removo esse prefixo aqui, para que o nome da propriedade fique igual ao nome da tabela. Tá? E para quem é organizado que nem eu faço uma indentação aqui só para facilitar questões de leitura mesmo. Tá? Isso aí é capricho, isso aí fica a cargo de vocês. Eu mantenho sempre, para identificar de maneira mais fácil, esse mapping aqui do lado, que diz qual é o campo da minha tabela que vai ser mapeada para essa variável. Como geralmente eu uso o mesmo nome de um para o outro, não tem problema. Né? Mas, de repente, vocês estão fazendo um projeto com um banco que já existe, e vocês querem criar uma classe dessa para mapear, você pode criar a sua variável com um nome e fazer o mapping dela para um nome que está lá no banco de dados. Tá? Não tem problema. Vai ter alguns casos que a gente vai ter aqui colunas virtuais, que eu chamo de colunas virtuais, que são colunas que vêm de outras tabelas que você pode abrir via inner join, que vai estar disponível aqui na classe, descrição de alguma coisa, por exemplo, mas que por padrão eu não coloco o mapping. Tá? Então aí quando eu vejo aqui no código que tem uma coluna que não tem mapping, automaticamente eu sei que ela não é uma coluna daquela tabela. Possivelmente de alguma tabela vinculada ou algum campo que eu precisei abrir aqui para fazer alguma coisa específica. Tá? Mas por padrão, inicialmente, a estrutura é essa aqui. Tá? ST-Row sempre vai ter a mesma estrutura que tem a tua tabela. Tranquilo? Vou anotando, que é muito passo. Eduardo, me diz uma coisa. Você criou um campo aqui chamado descrição, né? Isso. Como eu vou saber que essa descrição não é do meu banco de dados, ou se é uma variável, se os nomes é muito parecido? Na tela, lá, por exemplo, uma página, você não tem como saber, porque isso fica transparente, tá? Mas se você olhar para dentro da classe, como está na tela agora, eu sei porque eu costumo não colocar o mapping do lado desse campo. Ok, tudo bem. Mas na hora que eu estou querendo mexer lá na frente no meu código, como eu vou saber se é do banco ou se não é? Tem alguma coisa? Visualmente no Dev, lá na hora de você linkar uma classe com um campo, por exemplo, não. Você não tem como identificar. Você pode adotar um padrão seu, que seria, por exemplo, colocar um V descrição. Virtual. Tá? Mas isso aí digamos assim, é um padrão particular. Tá? Eu geralmente não uso. Porque como a gente conhece a estrutura das tabelas, a gente sabe o que é e o que não é. Tá? Mas pode ser usado sem problema. Ô, Eduardo, deixa eu só perguntar. Teve o Adriano que falou, que você acha? Ele cria todas as tabelas T001, underline, o nome da tabela. T002, underline, o nome da tabela. O que você acha dessa padronização? Essa questão de padronização de banco é sempre muito polêmico, né? Eu já fiz várias pesquisas na internet, eu não achei material nenhum que estabelecesse uma regra mundial, global, de como é que você tem que criar a sua estrutura de tabelas. Conversei com alguns DBAs, algumas pessoas mais experientes, a resposta deles foi sempre a mesma. Cria o teu banco dentro de um padrão que seja legível para você, que seja legível para a tua equipe de desenvolvimento. Tá? Então, seguindo esse conceito, você pode usar qualquer coisa, desde que seja legível. Né? Eu prezo pela simplicidade. Então, imagina, por exemplo, você tem lá na tabela, T001 pessoas, sei lá. Tem pessoas que usam ainda o nome da tabela antes do campo. Né? Eu já usei bastante, tá? Fazia isso porque era um sistema muito grande e só eu que tomava conta.
Para não me perder. Uhum. Pessoa, data e tal. Então, veja, eu particularmente não gosto, e alguns DBAs chamaram isso aqui de lixo. Isso, assim, é desnecessário. É desnecessário você ter isso aqui. É desnecessário você ter isso. Por quê? Quando você vai escrever uma query, por exemplo, no SQL, geralmente você identifica... Opa! Geralmente você identifica a tua tabela, por exemplo, TB pessoas, você pode fazer assim, tbpessoas.id. Então, você não precisa ter o nome da tabela formando o nome do campo, né? Então, assim, mas é uma questão de padronização de cada programador. Eu prefiro a simplicidade de uma forma que fique legível, tá? Tanto que tem alguns campos que eu não gosto de usar abreviatura, entendeu? Eu gosto de colocar um nome completo, mas assim, aí vale o bom senso, tá? Vale o bom senso. Beleza. Tranquilo, pessoal, até aí? Estrutura, entendido, né? O que é que significa essa ST-row aqui? É uma variável em memória que contém a mesma estrutura de colunas da tua tabela. Feito isso aqui, vamos descer aqui para o nível de baixo. Aqui eu tenho a declaração da classe. BO Pessoas é uma classe. Ok. Essa classe BO Pessoas, eu vou salvar essa classe aqui para mostrar uma coisa interessante para vocês, tá? Quando vocês pedem para salvar um objeto, estando no SCM, para quem não trabalhou, ele mostra essa janelinha aqui perguntando como é que você quer adicionar. Basicamente é só clicar aqui no verdinho, tá? Só dar um OK. E aí ele já vai incluir isso no SM, já faz um uploadzinho para lá, guardando esse arquivo. Ok, o SM está dando problema. Salvou minha classe? Salvou, tá aqui, beleza. Veja só que aqui desse lado, no BO Pessoas, se eu abrir aqui a minha classe, tentar abrir esses itens que ele tem aqui, ó, Properties, e Properties não tem nada, tá vazio, né? Types, ele já identificou para mim aqui o ST-row, que eu criei aqui em cima, mas eu só tenho ele, tá? E os métodos que eu tenho nessa classe é o construtor e o destrutor, tá? Você vê que ele não tem nenhum outro método, é só isso aqui que está na minha classe. Como é que eu vou fazer para ter acesso a toda aquela interface que eu mostrei ontem, que vem aqui do nosso amigo BO Record, né? Todos esses métodos aqui, propriedades que ele já tem, já padrão. Eu vou fazer isso através da herança, né? Como o próprio nome já diz, quando eu fizer a herança para o BO Record, automaticamente essa minha classe, que agora está vazia, ela vai herdar ou ter acesso a todos os métodos da classe que eu disser que ela está com a herança, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer... Espera aí só um pouquinho, que eu acho que o SM deu um pau aqui na minha classe. Bloqueou a minha classe. Vou só recopilar aqui para ver se ele... bacana. Deixa eu abrir de novo aqui o projeto, pessoal. Eu não sei se com vocês isso acontece também, mas a dica que eu dou é aprendam o atalho Ctrl S. Ele é muito útil. Só pede pro pessoal aí, para quem não tiver que falar nada, para desligar os microfones, que tá um barulhão danado aí. Tá bom. Pessoal, por favor, quem não estiver falando, fecha o microfone. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode abrir e pode me interromper, sem problema. Eu tô vendo que algum problema ele não gravou a minha classe aqui. Deixa eu tentar importar, ver se de repente ela tá aqui no disco. Vou tentar importar ela aqui e já adicionar na SCM.
Ok. Ok. Deixa eu ver se eu libero agora. Beleza, está liberado aqui uma classe. Então, pessoal, como eu ia falando, para fazer herança e utilizar todos os métodos que está disponível aqui no BO Record, eu vou fazer o quê? Aqui, após a declaração da classe, eu vou declarar a herança através dessa instrução inherits BO Record. Tá? Quando eu faço isso aqui, eu salvo a minha classe, automaticamente a minha classe pessoas, ó, ele já herdou todos os métodos que estão lá no recorde. Perceberam? Antes não tinha isso aqui. A partir do momento que eu fiz a herança, ele já acessou todas as propriedades e métodos da classe BO Record. Tá? Na sequência, eu preciso declarar uma variável aqui, que eu vou declarar como protected. Por que protected? Alguém sabe a diferença de global, public, protected nas variáveis aqui? Global e pública, sim. Protected, não. Está disponível para as classes inteiras. A protected, quando você declara uma variável protected qualquer, você consegue ter acesso a essa variável, a modificar essa variável, dentro da própria classe ou dentro da classe filha. Tá? Se eu fizesse uma herança a partir de BO pessoas 2, criando, sei lá, BO pessoas funcionários, por exemplo, eu poderia alterar o valor dessa variável protected. Já se eu declarar uma instância disso aqui numa página, por exemplo, para usar como objeto, eu já não consigo alterar. Eu consigo até ver a variável e pegar o valor dela, mas alterar, fazer set nela, não. Tá? Isso é interessante para proteger algumas propriedades. Tá? Na prática, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada protected, chamada de rows, protected rows, que é do tipo array, um array de STROW. Tá? O que é essa variável aqui vai fazer? Essa variável aqui, ela vai armazenar os registros que eu vou recuperar da minha tabela e vai colocar em memória. Então vai ter um momento ali que a gente vai dar um comandozinho na classe para dizer, ó, vai lá no banco e me traga todos os registros dessa tabela. Então, ele vai na tabela, faz o select, pega o resultado e armazena o resultado da consulta nessa variável rows. Tá? É como se fosse um cache local, essa variável rows. Para quem trabalha lá, quem vinha do GAS, do GAS desktop lá do VB6, não tinha muito esse conceito de dados em cache. Né? Você fazia meio que um acesso direto ao banco. A partir da tecnologia VB.net começou a ter esse conceito de você fazer consulta no banco, guardar isso num cache de memória, fazer todo o trabalho em cima de memória e depois disparar as operações de certo banco. Então, aqui é mais ou menos isso. Então, sempre... Oi. Uma coisa, ó. Você falou que esse row aqui é de todos esses campos aí em cima, não é isso? Ele vai fazer uma coluna para cada campo que está aqui em cima, aí embaixo do set row, não é isso? Esse aqui? Isso. Esse aqui, na verdade, ele está criando um conjunto, uma lista com essa estrutura aqui. Isso, exatamente. Se eu pôr aquela variável que você colocou, descrição, ele também vai junto, cria uma outra coluna, também chamada descrição? Sim, se eu botar a descrição aqui, automaticamente ele vai vir para cá. Veja o seguinte, essa estrutura aqui é como se ele representasse um registro da tabela, certo? E essa variável aqui vai armazenar um conjunto desses registros. Tá? Então, se eu for lá na tabela e pegar 10 registros, aqui dentro dessa variável vai ter 10 vezes essa estrutura, uma para cada linha da tabela. Entendi. Então, todos os campos que eu tiver aí, ou as variáveis, né, que em verde aí, tudo que tiver aí, ele cria nesse underline row. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Okay. Quando eu digo assim que rows é um array,
significa dizer que eu vou ter vários objetos, uma lista de vários objetos aqui dentro. E quando eu faço tipo off-row, eu estou dizendo que o tipo de objetos que ele vai armazenar é esse tipo que está aqui em cima. Esse array aí, ele faz por coluna, pessoa ID é uma coluna, row, versão é uma coluna, nome Isso. é uma coluna, é isso? Isso. Ele entra ali no Excel, né? Isso, exatamente. Exatamente. Digamos que, comparando com o Excel, isso aqui fosse o cabeçalho, tá? E isso aqui fossem as linhas. Tá bom. Já estão os valores. Ok? E só mais uma pergunta. Começa 0, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3? O WebDev, ele adota o padrão de começar sempre por 1. Por 1? É. Então, as listas, os arrays sempre começam por 1. É até bacana que facilita um pouco. Você não tem, às vezes, que está fazendo aquele cálculo de quantos elementos do array menos 1. Né? Que fazia muito isso no VB. Porque a maioria, todos começam com 0. Só o WebDev começa com 1. Eles pensaram que é mais fácil na prática você começar de 1, né? E outra coisa também, desculpa agora, eu posso, para pegar os dados da coluna, além de usar 1, 2, 3, eu posso usar nome também? Ou tem que usar o índice 1, 2, 3 para pegar? Você pode fazer pelo índice e pode fazer por uma propriedade chamada row, que eu vou mostrar daqui a pouco. Que devolve justamente o registro atual que o consultor está posicionado. Tá? Vamos na sequência aqui que a gente vai chegar lá. Vou fazer um testezinho aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, isso aqui é padrão de toda classe. Tá? Toda classe tem que ter isso aqui. Estrutura definida com os campos, a declaração da classe, a herança, né, para poder pegar lá os métodos do pai, do BioRecord, a variável protegida rows, underline rows, e na sequência a gente vai criar agora alguns métodos, como por exemplo, o construtor. O que é o método ou o procedimento construtor? É uma procedura que é executada sempre que um objeto é criado. Tá? Quando vocês estiverem programando lá na página, vocês criarem um objeto de pessoa ou pessoas, na hora que você declarar esse objeto, esse método aqui ele vai ser executado. Isso é padrão. Tá? Sempre vai ser executado. Aqui dentro a gente pode fazer algumas inicializações que eu preciso para a classe. Tá? Então, geralmente aqui, eu preciso passar essa instrução aqui, que é esse instance name, isString, é um parâmetro que a minha classe vai exigir quando for declarada. E eu preciso passar isso para o construtor da classe pai. Eu chamo dessa forma aqui, constructor BioRecord. E eu passo o mesmo parâmetro, esse instance name. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu declarar um objeto do tipo BioPessoas, ele vai executar essa rotina vai receber um parâmetro, que geralmente esse parâmetro aqui é o nome da variável, lá na frente eu vou explicar por que isso é preciso. E aí eu chamo o construtor da classe pai, o construtor do BioRecord, passando o mesmo parâmetro. O que eu tenho nesse construtor? Se eu der um F2 aqui em cima do BioRecord, ele vai lá para o código dele. BioRecord, cadê? Construtor. Ó, o construtor do pai, ele recebe essa variável instance name e guarda em memória. E também, quando você inicializa uma classe do tipo BioRecord, na inicialização, ele já faz uma conexão com a análise e captura todos os campos que tem nessa tabela. Tá? Isso aqui ele vai usar lá na frente, quando a gente precisar capturar os dados de uma tabela. Tá? Então, sempre eu tenho que declarar isso aqui. Tá? Passar o parâmetro instance name para o construtor e chamar o construtor do pai. Isso é padrão também. Para quem está pensando, poxa, é muita coisa, fica tranquilo, depois eu vou mandar para vocês aí um CodeBricks que eu tenho aqui já disponível. O que é o CodeBricks? Que é esse código já pronto. Ó. Eu posso digitar aqui, por exemplo, BioConst, que é um atalho, dá um F5, ó, ele já me monta o que eu preciso ter dentro da função. Tá? Depois eu disponibilizo isso aí para vocês. Além do construtor, aqui no início, eu posso ainda
já setar uma ordenação padrão para esse objeto. Para quê? Sempre que eu fizer um get rows, ou pedir para carregar linhas de uma tabela, se eu setar isso aqui, as minhas linhas elas já vão vir ordenadas, tá? Evita que eu tenha que ordenar isso lá na tela. É opcional, por isso que ele vem aqui comentado, tá? Eu vou deixar aqui para o padrão, só para questão de informação. Eduardo, só uma pergunta, pode ser? Pode. Por que os 2 pontos no início do order by? Só convenção. Quando eu uso 2 pontos, eu estou me referindo que essa propriedade aqui, ela é interna da minha classe. Ok. Tá? Eu sei que ela está declarada dentro do escopo atual, por isso que eu uso 2 pontos. 2 pontos, no caso aqui, underline. Geralmente, em outras linguagens, o pessoal usa underline. No Dev, você pode fazer essa precedência de 2 pontos. Inclusive, tem 2 pontos, 2 pontos. Isso aqui é quando você tem variáveis globais. Uma variável que é global no escopo, mas que você referencia dentro da tua classe, você pode usar assim também. E as constantes também, não é? Oi? As constantes também. Também. Exatamente. Então, voltando à questão do order by, pessoal, eu posso declarar aqui essa instrução order by. O que é esse order by aqui? É um outro objeto. Tá? Lembram? Programação orientada a objetos. Esse order by nada mais é do que uma classe que existe aqui, ó, no Business Core, que recupera alguns parâmetros para ordenação de registro. Tá? Ou seja, eu criei um padrão para que você consiga escrever aquela instrução no SQL, order by, descrição as, por exemplo. Em vez de você estar escrevendo isso aqui no código, tá, como string, que eu particularmente odeio fazer coisas como string, porque dificulta muito a manutenção, em vez de você escrever isso aqui, você utiliza o objeto order by e passa um parâmetro nessa função order de order, que é o quê? O nome da tabela que você quer ordenar e o nome do campo da tabela que você quer que seja feita a ordenação. Nesse caso aqui eu vou usar o nome. Tá? Então, sempre que eu declarar um objeto do tipo Bel Pessoas e carregar linhas dentro dele, ele já vai vir ordenado em ordem alfabética pelo nome. Tá? Mas vocês podem mudar isso também lá na página critério, sem problema nenhum. Pode usar campos ordem composta, quero ordenar por cidade por bairro, dentro do bairro por rua. Pode. Você pode, por exemplo, aqui passar, ó, ordination, a crescente ou decrescente. Só que aqui o Dev faz uma coisinha que ele vacila, por exemplo. Ele dá a opção aqui, AS10, mas se eu fizer só isso aqui, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que não acha. Eu tenho que apontar o caminho completo aqui, que no caso é Business Story, order by.ice. Tá? Tem que apontar sempre esse caminho completo aqui. Eu posso adicionar um outro parâmetro aqui, por exemplo, ordenar pelo fantasia, depois, e dizer que é descendente. Tá? E aí ele vai montando esse order by lá na sequência que você digitar aqui. Então, o 2 pontos underline, eu vou estar chamando uma classe. Não, veja só. Eu declarei aqui, né, da mesma forma que eu declarei aqui underline rows, eu usei o underline para dizer que essa variável, ela é uma variável protegida e que ela está declarada dentro desse contexto da classe aqui, do BelRecord, tá? Adicionalmente, o WebDev, ele deixa você colocar 2 pontos antes do nome de uma variável para fazer a mesma coisa, tá? Esse padrão de underline, isso aqui é utilizado em C#, Visual Basic, em Java, em outras linguagens, tá? Justamente para assim, para identificar que aquela variável ali é interna daquele escopo. O WebDev, adicionalmente, tem essa questão dos 2 pontos. Então, eu uso os 2, para agradar gregos e troianos. Entendido? Tem um comentáriozinho aqui, depois eu deixo a classe. Tranquilo, pessoal? Entendido essa questão aqui do construtor até agora? Por enquanto, sim. Tá. Não é de fazer que vai pipocar. Mas aí vamos para a prática. Então é o seguinte, fizemos aqui a nossa declaração inicial, construtor da classe. A gente precisa agora sobrescrever alguns métodos padrões da classe. Senão ela não vai funcionar.
Por padrão, aqui do lado direito, nas propriedades da classe, eu trago já destacado de amarelo as propriedades que vocês são obrigados a sobreescrever, tá? Então, aqui na propriedade role, eu vou começar por ela, vou dar um clique com o botão direito, eu vou selecionar aqui redefine, que é para redefinir o método, a propriedade, perdão. Quando eu fizer isso, ó, ele vai criar para mim aqui duas propriedades, que uma é para capturar o valor e outra para setar o valor. Para esse caso específico, eu só preciso de uma propriedade para recuperar o valor, tá? Essa propriedade role, em nenhum momento, o usuário que eu falo vocês como programadores lá na página, vocês vão poder fazer um set. O que seria um set? Por exemplo, lá na página eu tenho um objeto chamado pessoa.role, que é essa propriedade que está aqui embaixo, e eu dizer que essa propriedade ela é igual a qualquer coisa do ar. Eu nunca vou poder fazer isso aqui para essa propriedade, tá? Essa propriedade ela é interna da minha classe, só quem vai alterar ela é a minha classe, tá? Aí vem aquele conceito de encapsulamento, tá? Quem está fora da classe não vai conseguir nunca alterar esse cara aqui, até porque não tem porquê, não tem para quê. Então, para isso, eu vou desativar aqui do lado direito, no role, a propriedade de write, tá? Que é justamente essa de baixo que está aqui, o assign. Quando eu desmarcar ela, ela vai sumir, ó. Vai ficar só a propriedade role, que realmente é somente o comportamento que eu quero, é só para devolver um valor quando for chamado. Por exemplo, eu posso criar uma variável lá, vNome é igual a pessoa.role, o nome do meu campo, nome. Tá? Quando eu fizer isso aqui no meu código, é essa propriedade que vai ser chamada. Tá? Então, aqui dentro, eu preciso escrever um código que faça devolver o valor que o usuário está esperando. Para esse caso aqui, eu vou usar a instrução result, né, para retornar um valor, e eu vou chamar aqui quem? Eu vou chamar justamente a minha variável rows, que contém a lista de registros que está em memória, que está carregada, e eu vou passar o índice que eu quero recuperar. Para esse caso de rows, existe internamente na classe um ponteiro, tá? Um cursor, que é identificado aqui por essa variável corrente row. Tá? Vocês não precisam se preocupar com isso aqui, porque é padronização da classe. A classe é que faz esse esqueminha. Então, sempre que o cara chamar a propriedade row tentando pegar o valor de alguma linha, na verdade, eu vou estar acessando a variável rows, que é esse cara que eu declarei aqui em cima, e contém a lista de registros que eu recuperei do banco, e ele vai devolver para mim justamente a posição corrente, que está em memória. Tá? Então, quando eu carregar as linhas do banco, a posição corrente vai ser o quê? Vai ser 1. Se eu for lá no meu BO e der a instrução BO pessoa, por exemplo, move next, a minha classe vai alterar esse valor aqui para 2. Então, se depois eu chamar pessoa.role.nome, ele vai me devolver o nome da pessoa 2. E assim sucessivamente. Eu vou fazer um exemplo prático daqui a pouco, tá? Não esquentem com isso. Beleza? Dúvida com role? Até agora não. Beleza. Outra propriedade que eu tenho que sobrescrever obrigatoriamente é roles, que está aqui em amarelo. Então, mesma coisa. Botão direito, redefine. Botão direito de novo lá no roles e desmarca a propriedade de write. Eu preciso somente dar leitura dessa propriedade. E parecido com roles, eu vou devolver aqui result, só que dessa vez eu vou devolver o próprio objeto roles. Tá? Se em algum momento do meu código eu pedir essa variável roles, é porque eu estou querendo obter a lista de registros que está em memória para fazer alguma coisa. Então a minha classe vai retornar justamente o underline roles, que é a variável interna que contém as linhas. Tá? Outra propriedade é a table name, que é justamente o nome da tabela atual que a minha classe representa. Então, botão direito lá, redefine, botão direito de novo, desmarca o write, vai ficar só o read, só a propriedade de leitura. Eu vou dar um result aqui para ele me retornar o quê? O nome da minha tabela que está na análise, BO pessoas, .name. Da mesma forma, o table bookname, que é primary unique key, que é a chave primária da tabela. Botão direito, redefine,
botão direito de novo, desmarco o right, e eu vou fazer a mesma coisa. Result, eu vou retornar o quê? Vou retornar o nome do campo que é a chave primária da minha tabela, que nesse caso aqui é o pessoas ID. Ponto dele. Tá? Então aqui, ó, no lado de propriedades, todos os amarelinhos já foram sobrescritos. Agora, aqui embaixo nos métodos, ó, eu tenho outro carinha de amarelo, que é esse new role. Eu vou sobrescrever também. Só que, diferentemente da propriedade, o método ele só tem uma sobrecarga. Tá? Um método, geralmente, é uma rotina que você executa alguma coisa e não retorna nada, ou executa alguma coisa e retorna algum valor. Tá? A diferença do método para a propriedade é porque na propriedade você pode fazer um set, você pode armazenar um valor. No método não, você só executa ou retorna alguma coisa. Então aqui na procedure new role, o que eu vou fazer? Eu vou dar um result também, eu vou retornar uma nova estrutura de dados. No caso, eu vou retornar um novo objeto do tipo new role. Quando é que é usado esse new role aqui? Na prática, quando eu tiver com o meu objeto lá na tela e eu precisar adicionar um registro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer addPessoa.addNew. Tá? Quando eu fizer esse addNew, a Engine ela vai criar um novo objeto com essa estrutura aqui na memória da classe ou dentro desse objeto roles. Então, como é que ele sabe qual o objeto que ele tem que criar e armazenar aqui dentro? É justamente quando eu faço o new, estou dizendo aí, ó, cria um novo objeto do tipo strRole. Tá? Pode parecer um pouco confuso no início, mas depois vocês vão entender legal. Eduardo. Oi. Já que roles e role ali, pelo jeito vai ser sempre igual, por que elas também não poderiam ficar só na classe base e não precisar sobrescrever esses métodos aí? Então, tem algumas padronizações que a gente acabou tendo que fazer por limitação da ferramenta. Tá? Quando eu estava estudando e montando esse framework, até então, essa foi a única forma que eu encontrei de fazer isso aqui funcionar. Tá? Porque, no caso do strRole, ele é específico da classe. Tá? Então, eu preciso criar isso aqui dentro da classe e armazenar isso aqui em um objeto da classe. Por isso que, a priori, foi necessário fazer esse padrão aqui. Tá? Até porque é o seguinte, quando eu estiver lá em tela, se eu colocasse essa propriedade role somente dentro do BLPy, em tela, quando eu fosse numa página, por exemplo, tentar declarar um objeto desse tipo aqui, BLPessoa, e tentasse acessar a propriedade role, ele não ia conseguir mostrar para mim esses carinhas aqui no IntelliSense. Tá? Deixa eu ver se tem uma página aqui rapidinho para mostrar. Pode ser aqui mesmo, consulta. Deixa eu ver se tem algum BL aqui. Vou declarar rapidinho o BL, por exemplo. Por exemplo, vou declarar aqui um objeto pessoa e BO pessoa. Tá? Se eu não fizesse aquela padronização dentro do BO pessoa, quando eu fizesse aqui esse esquema, pessoa.role, que seria a linha atual, ponto, ele não conseguiria trazer esses campos para mim aqui. Tá? Porque a classe Py, BO Record, ela não iria conhecer essa estrutura, que é da classe BO Pessoas 2. Então, por isso que foi necessário colocar eles aqui. Pode ser que exista alguma outra forma, mas quando eu fiz o framework eu não encontrei. Tá? Eu não consegui fazer isso. Tranquilo? Beleza, obrigado. Então, pessoal, essa estruturazinha que está aqui na tela, que eu vou colocar aí para vocês verem como exemplo, ela é padrão de toda classe de negócio. Toda classe de negócio, para funcionar, ela precisa obrigatoriamente ter isso aqui. Tá? Senão vai dar errado. Beleza? Pode parecer muita coisa, mas tem os macetes, né? Tem o CodeBricks, que eu vou disponibilizar para você, ó, que cria já o padrão automático, já, se você precisar estar decorando. Tem a sinalização aqui na classe, com as cores, para você entender o que é que tem que fazer primeiro. Então, é só mais uma questão de prática, tá bom?
Vou fazer um exemplozinho prático já de utilização dessa classe. Antes de prosseguir, alguém tem mais alguma dúvida? Parece que não. Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma serve procedure, só para a gente testar essa classe que a gente acabou de criar. Tá? Criar uma serve procedure aqui, chamada de teste pessoas. Tá? O que é que eu vou fazer aqui nesse teste pessoas? Eu vou criar um objeto chamado pessoa, poderia ser qualquer outro nome, tá? Tem pessoas que gostam de fazer assim, ó, e pessoa, que é a instância de pessoa, ó pessoa, que é um objeto pessoa. Eu particularmente gosto de usar a pessoa. IsBO pessoas 2, que é a classe que eu declarei lá. A grande parte dos objetos que você declara, você precisa colocar só o nome do objeto. Mas as classes de negócio têm uma particularidade, que é o quê? Depois que você informar o nome da classe, você vai precisar passar entre parênteses o mesmo nome que você declarou aqui na variável. Tá? Então, se aqui o nome do meu objeto, da minha variável é pessoa, eu vou informar isso aqui dentro como string. Isso é padrão para todo mundo. Todos os objetos de negócio que você for criar, você tem que fazer isso aqui. Aí alguém vai me perguntar, mas por que molesta precisa fazer isso aí? Na verdade, isso é uma gambiarra para suprir algumas limitações que eu encontrei na ferramenta. Também igual lá ao caso do roles. Tá? Para quem, não sei se já ouviram falar, que o Dev ele faz acesso a objetos de memória via indirection. Em outras linguagens, a gente conhece isso como reflection. Que é o quê? Você acessar um objeto que você tem em memória através de uma string. Tá? Às vezes, no código, você precisa fazer alguma coisa genérica que você precisa pegar um valor de uma variável string. Você conhece de string. Tá? O Indev ele deixa você fazer isso através dessa instrução aqui. Ó. É indirection. Se você usar a chave e passar uma string aqui no meio, ele consegue acessar a variável para você. Você pode dar um trace aqui, ele vai pintar para você o que está nessa variável. Você pode, inclusive, em alguns casos, fazer ponto. Ó, ele traz todas as propriedades que tem dentro do objeto. Tá? Então, tem alguns momentos dentro do template que eu preciso saber qual é o nome da minha variável. E eu não encontrei uma outra forma de referenciar isso, a não ser guardando ela aqui em memória. Tá? Por isso que eu preciso declarar esse cara aqui. Esse cara que eu passo aqui, na verdade, é aquele parâmetro, ó, instância name, tá? Que é o nome da instância do objeto, o nome da variável. Ele fica armazenado aqui dentro da classe. Então, ó, eu vou declarar aqui um objeto chamado pessoa, eu vou fazer criar um novo registro. Como é que eu faço isso? Pessoa.addNew, tá? E aqui eu posso passar como parâmetro dessa função um objeto do tipo nem seja visto, que seria para casos onde eu gostaria de pegar retornos de erros ou mensagens de validação que essa função pode retornar e exibir isso na página. Depois eu vou explorar melhor esse conceito. Por enquanto eu vou passar aqui um null, tá? Eu não preciso disso aqui agora. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, adicione uma nova pessoa e quais são os dados dessa pessoa. Então, como é que eu faço para informar os dados dela? Pessoa, eu vou chamar a propriedade role, que é a propriedade que devolve a minha linha atual, a linha que está em memória, ponto, o nome do campo. Nesse caso aqui, nome. Vai ser igual a quem? Eduardo. Outro campo, pessoa.role.fantasia. É igual a Edu skatista. Pessoa.role.data de nascimento. E aí eu vou fazendo os sets. Formato de data no Indev é o contrário. 1985-0923. E aí eu vou preenchendo, tá? Os campos. Por enquanto tá bom. No final aqui, o que eu posso fazer? Salvar o registro. Vamos save.
Save, peraí que esse save tem algumas instruções aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Save list, save action. Tá. Vou chamar o método save e vou passar nulo também aqui, porque ele espera receber uma lista. Nesse caso aqui não é preciso, porque eu não estou trabalhando com página, estou direto na programação. Então, se eu executar a minha rotina só com isso aqui, automaticamente isso aqui vai para o banco. Vamos testar? Salvar aqui e vou executar essa procedure. Procedure. Isso aqui não é executar. Está aqui a minha procedure, breakpoint aqui em pessoas. Criou minha classe de pessoas. Eu vou entrar aqui no método addNew só para a gente ver o que tem dentro dele. Para quem não conhece o debug, se você der um F7 aqui em cima, ele vai para dentro da função que executa. Então, nessa função addNew, o que é que ele faz? Ele chama uma outra função, que é addNew before, que é algum processamento que você pode fazer antes dele incluir o registro em memória. E aí ele faz a adição, ó. Ele chama o método newRow, que é aquele cara que a gente tem lá na classe, ó, esse carinha aqui, para fazer justamente a adição de um novo objeto na variável rows. Tá? Então, ó, ele criou lá a variável e armazenou aqui. Ó. Se eu for aqui no debug, opa, aqui embaixo, ó, e ver a variável rows, se eu der 2 cliques aqui, eu consigo inspecionar o valor dela. Vê que agora ela tem um registro, que é um registro que está vazio, logicamente, que eu acabei de criar, com aquela estrutura que a gente definiu na classe. Aquela ST-row é justamente esse cara que está aparecendo aqui. Tá? E aí ele faz o ajuste da linha corrente, que agora eu tenho um registro em memória, coloca o objeto de negócio no estado de edição, para mim saber se ele está adicionando, editando. Isso é uma coisa que eu trouxe lá do GAIS, né? Que a gente tem aquele VG situação, até me lembro do nome. Você tinha adicionando, editando, excluindo. Isso aqui faz o mesmo efeito, que é para a gente saber na hora de um save se eu estou adicionando registro, se eu estou editando, se eu estou removendo, e fazer algum tratamento. Depois ele faz a chamada para outro método, addNewAfter, que é processamento pós-adição. E aí eu vou usar esses processamentos aqui de acordo com a minha necessidade de negócio. Tá? Então, adicionou o registro em memória, voltou aqui para o código, e agora a propriedade row, ó, vou tentar adicionar ela ali embaixo, ver se ela vai, não vai trazer, pessoa. Aqui, ó, se eu pegar o meu objeto pessoa, que está aqui em memória, você vê que ele tem... ele não mostra a propriedade row aqui, mas ele tem um rows. Vou fazer o set agora, tá? Vou dizer que essa variável aqui, o nome é Eduardo, ok? Ó, ele armazenou, ou fantasia armazenou, data de nascimento armazenou. Tá? Se eu for lá na minha classe e pedir para mostrar os valores da linha, tá aqui os dados que eu preenchi. Tá? E agora eu vou fazer o método save. Eu não vou explicar o save porque o save é maior, tá? Mas vou só dar passar nele aqui. Bem, aparentemente não gerou nenhum erro, ele executou a rotina. Vou só terminar aqui. Vamos ver se realmente isso aqui funcionou, né? Lá no meu banco, no meu HFSQL, está lá na nuvem. Mais pessoas. Tá aqui o meu registro. É difícil fazer a adição? Não, eu não achei, mas eu acho, tem bastante passos, né? É porque eu também estou explicando ali o que está por trás, né? Mas basicamente, ó, é definir o objeto, dizer que quer um novo, setar os campos e salvar. Na prática, na programação, tu vai usar isso aqui. O resto, você não vai precisar saber, nem se importar muito, porque já está encapsulado, né? Vamos fazer outro teste aqui. Vamos fazer, por exemplo, uma edição. Digamos que eu já tenho esse registro lá no banco e eu quero mudar. Não vai ser mais Eduardo, vai ser Eduardo Luiz. Tá? Nesse caso aqui, eu vou precisar alterar o seguinte. Em vez de addNew, vai ser um edit. Tá? E antes de eu editar, logicamente, eu preciso
recuperar essa linha do banco. Senão, vou estar editando quem, né? Como é que eu faço para recuperar uma linha? Pessoa, ponto. Eu posso chamar de duas formas. Get rows. Posso chamar um get rows direto. O que é que vai fazer o get rows? Vai me recuperar todas as linhas que eu tiver na tabela. Sem filtro, sem nada. O que tiver na tabela, traz para a memória. Ou posso também chamar o get row by ID. Que aí eu passo o ID do registro que eu quero carregar. Nesse caso aqui, como eu já sei que é um, eu vou deixar ele aqui. Tá? Vou executar de novo aqui, é possível. Ok. Se eu vim aqui no meu objeto pessoa, na propriedade rows, ó, você vê que ela está vazia, né? Zero. Tem 0 elementos no array. Que eu acabei de declarar. Eu vou agora dar um F8 aqui para ele ir lá no banco e recuperar a linha. Fui lá no banco, ó, e ele já preencheu para mim aqui, ó, a variável rows com um elemento, que é justamente o registro que eu quis, que eu quero, o registro 1. Tá? Agora, eu vou dar um edit nesse registro e vou trocar. Troquei, está aqui em memória, já está alterado em memória, e depois eu faço o save. Salvou. Vamos conferir lá no banco. Já está aqui alterado. Beleza? E para aí alguém me pergunta, e para remover? Para remover também é facinho. Deixa eu só guardar isso aqui. Para ficar como exemplo aí para vocês. Depois vocês podem brincar aí. Para remover, é fácil também. Você vai fazer o quê? Pessoa, ponto. Remove. Só isso. Aqui em cima você localiza o objeto e aqui você remove. Vamos testar? Ok. Não tenho nada em memória ainda. Vou dar um get by ID. Já está aqui o registro na memória. E aí eu faço o remove. Removi, ó. Vê que ele já removeu da memória. E se eu for lá no banco e executar, já não tenho mais nada na minha tabela. É fácil ou não é? Aparentemente é. Concordo plenamente. Como diz o outro, melzinho na chupeta. Eu quero ver nós de fazer. Esse é o basicão, pessoal. Esse é o basicão, tá? Assim, o grosso mesmo tá por trás, né? Se tu pegar uma propriedade, uma função dessa aqui e for analisar, ó, tu vai ver que tem uma porrada de coisa aí por trás, que já está encapsulado, e que você não vai precisar se preocupar com isso a priori, né? Você vai se preocupar com essa camada aqui, né? Digamos que isso aqui fosse uma página lá, ou na Windows, e fazer essas chamadas aqui. Definir qual é o teu objeto, qual a tua classe de negócio, fazer a recuperação das linhas que você precisa, e aí tem outras opções de filtro que eu vou passar depois, tá? E as operações, adicionar, editar, remover, tá? Isso aqui é o basicão. O restante está encapsulado. Tranquilo? Sim. Então, pessoal, o desafio agora é o seguinte. Vocês vão criar as classes de negócio para as tabelas do banco de dados. Eu vou postar esse nosso exemplo aqui no SCM e vocês vão poder usar ele como base para criar as outras classes. Vocês podem criar nesse mesmo padrão que está aqui, tá? E depois fazer um teste desse aqui para ver se está funcionando bacana. Se está gravando, se está editando, se está adicionando. Porque na aula seguinte,
que é que eu quero fazer na aula seguinte? Já começar a criar algumas páginas em cima dessas classes de negócios que vocês vão preparar. Tá? Fazer o link nas telas e fazer funcionar lá a lógica de gravar e tal, excluir. Ok? Eduardo, Tá. fazer as outras tabelas que está aí, é isso? Isso. Exatamente. Região, esse tipo de coisa. Exatamente. Deixa eu ver como é que eu posso alinhar com vocês aqui, porque todos vão trabalhar no mesmo projeto, né? Vocês podem fazer todas as tabelas, até mesmo para praticar, né? Deixa eu ver como é que eu posso alinhar aqui para depois a gente organizar. Vamos fazer o seguinte, eu não gosto muito de renomear objeto dentro dos projetos. Renomear objeto dá um problema gigante, principalmente quando você está com SCM. Tá? Mas pelo menos o nome da classe eu acho que eu consigo trocar ali. Eu não sei se ele altera, deixa eu só fazer um teste aqui, se ele altera na descrição ali o nome da classe, porque senão vai ficar uma bagunça geral. Deixa eu dar um refresh aqui. Não alterou. Compilar o projeto, ver se ele altera isso. Eu queria ver se ele alterava pelo menos esse nome aqui de referência. Senão vai ficar uma bagunça grande. Não era melhor cada um pegar uma tabela? Eu também acho. A ideia era cada um pegar uma tabela, mas aí pode ser que tenha alguém que queira fazer mais de uma tabela para praticar e é até interessante. Vamos fazer o seguinte, ele vai me renomear aqui, nós vamos criar um padrão, que é o seguinte, aí depois eu vejo como pegar uma classe de cada um. Quando vocês forem criar, vocês vão pegar, eu vou listar aqui as tabelas que vocês podem criar, tá? Tem umas tabelas ali que não precisam. Quando vocês criarem a classe, vocês botem assim, BO, o nome da tabela, né? E aí um underline bota o nome de vocês, por exemplo, MIG. Tá? Para não bater nome de arquivo dentro do mesmo projeto. E aí depois eu escolho uma classe de cada um e junto ali uma pasta padrão para ficar como assim, a classe que foi eleita, a classe que a gente vai utilizar no desenvolvimento. Tá ok? Tabelas que vocês podem fazer isso aí, essa brincadeira. Deixa eu ver aqui. Essas tabelas que estão aqui do lado direito, é bom listar, né? Deixa eu listar que fica mais fácil. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Tem umas tabelas ali que são tabelas que vão precisar de páginas de pai e filho, e aí vocês não precisam criar agora. Tem coisa ali que a gente vai usar. Então, por exemplo, vocês podem criar países, eu já tenho ali, tem até um de exemplo, para a tabela de cidades, tabela de estados, os bairros, pessoas, CRM produtos, CRM grupos, pessoas já está ali, aliás, não é CRM, materiais. Grupos, produtos, CRM região, CRM sub-região, CRM status, CRM prospect e só isso aqui. Pessoal, essas tabelas aqui. O que é aqui no chat? Tá. Desculpa aí. Chat. Essas tabelas vocês podem criar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que ficou faltando. É a tabela de domínios. A de domínios também, mais domínio aí no chat. Vocês podem criar também para ela. E também essa aqui. As pessoas, edições. Pode criar para essa também que a gente vai usar. As pessoas já estão ali. O restante agora a gente não vai usar. Deixa no projeto aí, mas a gente não vai usar isso agora. Tá, então,
a priori, seriam essas classes de negócio aí que vocês precisam criar, tá? O ideal é que vocês criem todas, se tiverem tempo, até para praticar mesmo, para pegar o jeito ali. A primeira vai ser o copiar e colar, depois vai tentando escrever, depois usa o Codibricks, e aí vai pegando, tá? Na próxima aula, a intenção vai ser, a partir dessas classes que vocês vão construir, a gente já começar a fazer as telas as páginas de manutenção, tá? E aí a gente vai introduzir alguns outros conceitos, como validação, pode ser não, com certeza vai ter alguma página, algum BO desse que a gente vai fazer processo direto, tá? E ações ali, antes, depois de excluir. Ou seja, a gente vai começar a montar a lógica do sistema mesmo na prática, e aí a gente vai começar a se deparar com situações aí do dia a dia e ver como é que a gente vai espelhar isso na programação. Beleza? Dúvidas, perguntas? Chat aí o nome da classe, mais como você quer que o padrão Conigre aí. O nome da classe. BO, tabela, aluno. Underline aluno. Deixa eu puxar para cá, não precisa ver a tela. BO, tabela, mesmo nome da tabela, aluno. Tá? Se vocês quiserem usar o nome do módulo antes, também não tem problema, tá? Poderia ficar assim, por exemplo, BO, base, cidades. Opa. BO, base, cidades, por exemplo, livre. Tá? Não tem problema, só questão de nomenclatura e de padrão. Sempre coloquem o nome de vocês, não vai dar conflito na hora de botar no SCM. Ok, galera? Ok. Beleza. Vejam só, a gente deveria ter aula amanhã, mas infelizmente nas quartas-feiras eu tenho um compromisso que é inadiável, tá? Então, o nosso próximo encontro vai ser na quinta. Porém, recomendo que amanhã vocês se reúnam na hora da aula e troquem ideias, tá? Como eu falei no início, a intenção é que sejamos um grupo de estudos. E vocês vão conseguir aprender a desenvolver muito mais trocando ideias entre vocês, tentando se ajudar, do que só escutando eu falar daqui. Beleza? Ok. Eduardo, perguntar, como minha área não é área comércio, para mim montar esse projeto só com a framework e começar a criar quais seriam as tabelas que seriam básicas? Ou não tem nenhuma tabela? É só o framework que vai usar. Você teria que importar esses internal components aqui, tá? Que é a base. Tá. Mas essas duas classes aqui, MyProject e MySession, que já tem uma padronização. E tabelas, você iria importar essas que estão aqui dentro dessas pastinhas aqui. Tá? Já estão aqui já para facilitar esse processo. Certo. Aí você pode copiar e colar na tua análise. Que vai tudo. Beleza. É bem tranquilo iniciar um projeto novo, é bem tranquilo mesmo. O que dá mais trabalho para iniciar um projeto novo é só compatibilizar o layout dependendo do template que você usa. Tá? Porque tem que fazer uns ajustes ali no HTML e tal, mas o restante é tranquilo. Eduardo, aquele PowerPoint lá que você explica esse passo que você explicou hoje, ele está atualizado ou está desatualizado ainda? Ele está um pouco desatualizado, Nigri, mas ele explica todos esses conceitos que eu falei hoje tranquilamente. Tá? Você pode dar uma olhada. Onde que a gente pega isso daí? Está na parte da aula lá, aula 10. Na aula 10? Tá. Na aula 10 tem outras partes também, mas na aula 10 eu coloquei ontem. Eu coloquei? Deixa eu ver. Colocou porque eu estava olhando hoje. Eu coloquei a apresentação, deixa eu só confirmar. Cadê o link? Todo mundo perseguido.
mais aula 10. Beleza. Cadê? 10. Não está na aula 10, mas mas ele está por aqui. É aí que eu vou dizer. Deixa eu ver aqui na aula 7. Vou botar aqui. Ué. Foi o do Matos, ou Eduardo? Está aqui na aula 8, tá? Aula 8. Deixa eu tentar fazer o seguinte, tirar ele daqui, botar ele aqui no root. Pronto, está no root aí da pasta do OneDrive. O código está um pouco desatualizado, Nigri, mas eu acho que a maioria das coisas que tem aí são iguais. Pode olhar tranquilo. Tem muita explicação que eu faço detalhada. O que é cada item, tá? Ok, galera? Alguma coisa mais por hoje? Eduardo, eu sei que é besteira, mas só 2 minutinhos. Quando eu abro a página principal aqui, página 1 dashboard, tá? Eu abro ela, não é que ela vem em branco. Compartilha a tua tela aí. Não, ela tá certo aqui, tá? Compartilha a sua tela, que aí eu vejo. Então, não, eu queria saber o que tem aqui atrás que ela roda. Aqui tá o HTML. Essa dashboard aí, ela não tem, ela realmente ela tá em branco, né? Porque não foi programado nada nela. Tá. Quando você executa o dev, ele compila o HTML e exibe na página. Ah, tá. Ele exibe aqui em cima, né? Isso. É isso que eu preciso entender, como que... Se você for na pasta do projeto, lá na pasta, tem o nome do projeto web, vai ter umas pastas lá que você vai ver essa mesma page dashboard.html, que é o HTML que o dev gera para exibir isso no navegador. Tá mesmo aí, ó. Lá embaixo tem uma pastinha com um globozinho verde. Vai descendo. Não, lá embaixo mesmo. Mais. Mais para baixo aqui, onde você clica para ver a análise. Quer dizer, Aqui, ó. Aqui. Se você clicar aí, deixa eu ver o que ele vai exibir. Cadê? Ali, abre aquela pasta ali, BRPT. BRPT, aqui. Tá. Aí ele não chega a mostrar, mas se você for na pasta mesmo lá do projeto, do Explorer, você vai encontrar as mesmas páginas que você tem aí dentro no formato HTML, tá, que o dev gera. Só que você não pode alterar essas páginas, né? Porque sempre que você salvar uma página dentro da ferramenta, ele vai recopilar esse código HTML. Tá. Eu vou dar uma estudadinha para ver como que monta. Mas a gente vai chegar lá, fica tranquilo que a gente vai chegar nessa parte aí de página. Então beleza. Não. Pensei que sem problema. Acho que na quinta-feira a gente já dependendo do resultado aí da criação das classes, se o pessoal não tiver muita dúvida, a gente já entra nessa parte já. Beleza, já estou liberando para vocês. Ok. Beleza, alguém tem alguma coisa aí a mais para a gente ver? Por enquanto, não. Então, pessoal, por hoje é só. Vou estar subindo um material aí de apoio na pasta da aula 11, tá? E acho que daqui a pouco o Jorge disponibiliza o vídeo aí. Beleza? Beleza. Então, show de bola. Boa noite pra todos. Até quinta. Até quinta. Boa noite. Boa noite, valeu, até mais.